Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje venho trazer a notícia para vocês de que o primeiro lote de arquivos de Jeffrey Epstein foi divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Lembra que estava sendo prometido pelo governo atual de que tudo o que estava em oculto seria lançado aí na mídia aos olhos de todos? Então, agora eu vou informá-los sobre tudo o que foi revelado, o que não foi revelado e o que isso pode significar daqui para frente. Mas antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, tudo isso apoia muito o meu trabalho. Deixar 1, 2, 3 comentários, eu respondo todos vocês. Também leio todos os comentários, então vai deixando suas impressões aí, os comentários são super importantes para o engajamento do vídeo e também me siga na rede social que estará aqui na tela. Agora deixa eu dar uma super dica para vocês. Eu amo assistir séries e filmes e eu descobri nos últimos tempos o que para mim já é o melhor streaming que eu já assisti, que é a BP Select. Lá você pode apertar o play sem medo de assistir algo ruim e perder o seu tempo. Acontece, pessoal, que a BP Select faz um super trabalho de curadoria, selecionando cada filme a dedo para incluir no catálogo deles. Já para você não correr o risco de ficar ali horas na frente da televisão tentando encontrar algo bom para você assistir. Já aconteceu diversas vezes comigo em outros streamings, mas agora não acontece mais porque eu tenho a BP Select. E agora, pessoal, tem uma super promoção esperando vocês. 20% de desconto para você assinar hoje a BP Select. O plano básico está saindo 12 vezes de R$15 ou R$180 à vista. Tem também um descontão de 50% no plano Premium, mas esse desconto eu vou deixar você descobrir sozinho clicando no link que estará aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Já acessa lá, você não vai se arrepender, vale muito a pena. Bom, então é isso, e bora pro caso de hoje. Então, pessoal, o grande dia chegou. A tão esperada lista oficial de Jeffrey Epstein foi finalmente divulgada. Talvez não a lista inteira, mas pelo menos uma parte importante dela. Para dar um pouco de contexto aqui deste caso para vocês, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu. É o seguinte, no ano passado, um juiz liberou materiais ligados a Jeffrey Epstein, mais especificamente documentos revelados ao grande júri na época do julgamento. Isso ocorreu devido a um projeto de lei assinado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que permitiu a divulgação de documentos ligados à investigação original da polícia de Palm Beach sobre Jeffrey Epstein, que aconteceu em 2005. Esses documentos mostram que em 2005, os pais de uma garota de apenas 14 anos denunciaram Jeffrey Epstein por pagá-la para fazer massagem nele, e era nesse contexto em que várias meninas foram abusadas. A investigação da polícia revelou que o Epstein operava um esquema para recrutar meninas jovens e menores de idade para fazer massagens, e muitas vezes essa massagem acabava evoluindo para abusos sexuais. Esse caso foi representado ao gabinete do promotor público, que então convocou um grande júri em 2006. Os jurados ouviram depoimentos de detetives e de 2 supostas vítimas, e esse grande júri resultou apenas em uma acusação por solicitação de prostituição. Esse desfecho foi muito controverso deste caso, porque ele tinha várias acusações graves nas costas, e mesmo assim, a única acusação que foi levada em conta foi esta. Em 2006, um grande júri indiciou Jeffrey Epstein apenas por solicitação criminosa de uma garota de programa, e esse resultado gerou indignação entre as autoridades locais. A polícia de Palm Beach, incluindo o chefe e o detetive principal do caso, não ficaram satisfeitos com essa acusação, porque considerou muito branda. Eles decidiram então levar o caso ao FBI, esperando que as autoridades federais buscassem acusações mais severas para os crimes que Jeffrey Epstein estava cometendo. Isso levou a uma investigação federal, porém, em 2008, o Epstein fechou um acordo extremamente favorável com os promotores. Acontece o seguinte, ele se declarou culpado de acusações estaduais, que seria a solicitação de uma garota de programa e aquisição de menores, e recebeu uma sentença de apenas 18 meses de prisão, e cumpriu, pessoal, apenas 13 meses atrás das grades. E ele passou, na verdade, grande parte da pena em um programa de liberação de trabalho, onde ele podia sair da prisão para trabalhar e voltava apenas à noite. Ele conseguiu com isso evitar acusações federais. Ele teve ali seu registro como criminoso sexual feito, porém a sua punição em si foi considerada muito leve para os crimes que ele estava cometendo. Esse acordo ficou conhecido como o Acordo Secreto, porque foi feito sem o conhecimento das vítimas.
E se ele tivesse sido condenado com mais rigor em 2008, talvez ele não tivesse continuado os seus crimes por tantos anos, porque acreditem ou não, ele continuou cometendo os seus crimes. E com o tempo, ficou muito claro que o caso, na verdade, tinha sido abafado e que havia uma rede muito maior de abusos acontecendo, o que culminou na sua segunda prisão em 2019. Porém, ele acabou sendo encontrado sem vida em agosto do mesmo ano na cela da prisão. Essa morte do Jeffrey Epstein foi extremamente controversa e foi relatado mais tarde que ele havia assinado seu último testamento em 8 de agosto de 2019. 2 dias antes da sua morte. Muitas coincidências. E ele também estava prestes a revelar nomes que fazia parte do seu esquema criminoso. Porque, para quem não sabe, Jeffrey Epstein era um homem extremamente influente na alta sociedade lá dos Estados Unidos e até mesmo ele tinha amizade com a realeza britânica. E claro que muitos dos seus amigos participavam das suas orgias, envolvendo aqui menores de idade. Depois da sua morte, tudo foi abafado e a investigação não foi para frente. Agora que vocês sabem de tudo que eu estou falando, vamos voltar aqui aos documentos revelados pelo FBI. Claro, pessoal, que boa parte desses documentos já tinham sido revelados ao público e já se sabia do que acontecia nas ilhas de Jeffrey Epstein, ainda mais depois do julgamento da Ghislaine Maxwell, que era cúmplice e parceira do Jeffrey Epstein. Ela foi condenada por acusações federais de crimes sexuais e ela foi sentenciada a 20 anos de prisão. Muito desse material revelado já havia sido divulgado. Por exemplo, o registro dos voos, as listas, livros de endereços. Então, essa primeira fase de arquivos revelados contém grande parte documentos que já haviam sido vazados anteriormente. Porém, nunca tinham sido divulgados formalmente pelo governo dos Estados Unidos, como foi agora. E ontem, dia 27 de fevereiro de 2025, a procuradora-geral chamada Pamela Bondi, em conjunto com o FBI, divulgou publicamente arquivos relacionados ao Jeffrey Epstein, que é um criminoso sexual condenado. Ao todo, Jeffrey Epstein explorou mais de 250 meninas menores de idade, usando como locais para os seus crimes as suas casas em Nova York, na Flórida e a sua tão conhecida ilha. A procuradora-geral Pamela Bondi declarou o seguinte, abre aspas, este Departamento de Justiça está cumprindo o compromisso do presidente Trump com a transparência e levantando o véu sobre as ações repugnantes de Jeffrey Epstein e seus conspiradores. A primeira fase dos arquivos divulgados hoje lança luz sobre a extensa rede de Epstein e começa a fornecer ao público uma responsabilização há muito esperada, fecha aspas. Agora, o diretor do FBI, o Kash Patel, também afirmou o seguinte, abre aspas, o FBI está entrando em sua nova era, que será definida pela integridade, responsabilização e busca inabalável por justiça. Não haverá encobrimentos, nenhum documento faltando e também nenhuma pedra deixada de lado. Qualquer um do atual ou do antigo FBI que minar isso será rapidamente investigado. Se houver lacunas, nós as encontraremos. Se os registros foram escondidos, nós os descobriremos e levaremos tudo ao Departamento de Justiça para ser totalmente avaliado e transparentemente disseminado ao povo americano, como deveria ser. O juramento que fazemos é a Constituição e, sob minha liderança, essa promessa será mantida sem concessões. Fecha aspas. O comunicado também segue dizendo que a procuradora-geral Pamela Bondi solicitou todos os arquivos completos relacionados ao Jeffrey Epstein e, em resposta, o departamento recebeu aproximadamente 200 páginas de documentos. Porém, posteriormente foi informado da existência de milhares de páginas adicionais relacionadas à investigação contra Jeffrey Epstein e também sobre o indiciamento dele, que ainda não foram divulgadas. Então ainda tem muito material para ser divulgado. Diante disso, a procuradora-geral ordenou que o FBI entregasse o quanto antes os documentos restantes ao Departamento de Justiça. Ela deu prazo até às 8 horas da manhã de hoje, dia 28 de fevereiro de 2025.
2025, e ela encarregou o diretor Kash Patel, o diretor do FBI, de investigar por que a sua solicitação inicial não foi completamente atendida. Então ela quer saber por que ela solicitou o documento e foi entregue apenas parte dele a ela. O Departamento de Justiça reforçou seu compromisso com a transparência e afirmou que pretende divulgar os documentos restantes após a devida revisão e edição para proteger identidades das vítimas de Jeffrey Epstein. Além disso, uma carta separada de Pamela Bondi foi enviada ao Kash Patel e ela disse que espera um relatório dele em basicamente 2 semanas sobre o porquê dos arquivos não terem sido entregues em sua primeira solicitação. Então, o cerco está se fechando aqui e se alguém tem alguma coisa a esconder, já é tarde demais. Se tinha alguém ali infiltrado, de repente, no FBI, não querendo que esses documentos vazassem ou fossem entregues à Procuradoria-Geral, essa pessoa agora pode estar na mira de Kash Patel e também do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como eu falei, aparentemente o FBI não cumpriu a solicitação da Procuradora-Geral e ela está supervisionando tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto o FBI. Isso significa, pessoal, que tem muita coisa para vir à tona, que o FBI estava querendo esconder de alguma forma. Para quem não sabe, o Kash Patel é o novo diretor do FBI, indicado diretamente pelo Donald Trump, e foi necessária uma votação no Senado para aprovar a indicação dele. E ele acabou ganhando essa votação, que foi feita de forma bem apertada. Ele ganhou de 51 votos a favor, todos os senadores do Partido Republicano, contra 49 votos de maioria democratas. O Kash Patel falou que o FBI fazia parte do Deep State e que ele prometeu uma ampla reforma da instituição. Agora, pessoal, vamos analisar os documentos revelados, porque depois que o Kash Patel entrou no FBI, as coisas estão mudando de fato. O primeiro destaque é o registro de voos que foi liberado como a parte da fase 1 dos documentos. Esse jato era conhecido como Lolita Express, e olha, esse nome já diz muita coisa. E esse registro de voo tem 118 páginas e é do período de 19 de abril de 1991 até janeiro de 2006. Esses registros, eles não são tão claros, até porque a caligrafia ali é feita de forma bem ruim e também parece ter algumas coisas que já se apagaram. E também quem preencheu usou em algumas ocasiões apenas iniciais dos nomes ou descrições bem genéricas dos passageiros, como um homem, uma mulher, o que acaba dificultando bastante a identificação dos passageiros. Mas tem alguns comentários, como por exemplo um comentário de junho de 1991. Nessa anotação diz o seguinte: plano de show para Reba McEntire e seu marido. E tem diversas anotações também de eventos que o Jeffrey Epstein e sua companheira Ghislaine Maxwell compareciam, como por exemplo o Oscar. Mas claro, pessoal, que muitas pessoas voaram ali no chamado Lolita Express. Por exemplo, o Donald Trump, ele aparece várias vezes no início dos anos 90, tem um registro de maio de 94 indicando que o Epstein voou com o Trump e com a sua esposa da época, que era Marla Maples, com a sua filha Tiffany e a babá da Tiffany. Em 1995 tem o registro de Eric Trump, listado como passageiro, o nome também do príncipe Andrew, em fevereiro de 1999, e tem também o nome do ex-presidente Bill Clinton. Ele aparece várias vezes no início dos anos 2000. Ele voou diversas vezes também em 2002, sempre acompanhado por vários agentes do serviço secreto. Há também uma anotação de agosto de 2002 que menciona Virginia Roberts, que é uma das vítimas de Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell. Ela processou a Ghislaine Maxwell, o que levou à liberação de muitos desses documentos durante o julgamento. E ela esteve bastante envolvida também com o príncipe Andrew. Outro documento revelado é uma lista de massagistas, porém essa lista está com todos os nomes censurados para proteger as possíveis vítimas. Porque, para quem não sabe, as vítimas do Jeffrey Epstein e da sua comparsa eram contratadas inicialmente como massagistas, e depois elas sofriam abusos durante essas sessões. Essa lista contém 254 itens. Não dá para saber se ali tem nomes repetidos, porque está tudo tampado por uma tarja preta, mas de qualquer forma é um número muito grande de vítimas, que podem ter sido submetidas a várias agressões físicas e sexuais. Essa revelação pode ser apenas aqui o começo desse caso,
porque há milhares de páginas de documentos que ainda não foram divulgados, conforme eu falei para vocês. Quem sabe o que mais pode estar escondido nesses registros que ainda não foram revelados. E tem mais, foi divulgado também um livro de contatos. No topo deste documento, da lista de contatos, mostra que tem 95 páginas e também há uma anotação indicando que informações de contato pessoal foram censuradas para não revelar endereços e números de telefone. E basicamente é uma lista de nomes que está com as informações pessoais de cada pessoa oculta ali. Essa lista tem vários nomes importantes, mas claro, pessoal, que estar em uma lista de contatos, uma agenda do Jeffrey Epstein, não significa que necessariamente a pessoa é culpada de algum crime. Então, pode ser que ela apenas fazia parte ali da rede de contatos do Jeffrey Epstein. Porque esse meio aí de pessoas influentes e poderosas, todas têm o contato uma das outras. Como, por exemplo, o Diddy, ele tinha contato de todo mundo, quer dizer que todo mundo era criminoso? Não. Agora, para você ter uma ideia das pessoas que ele aparentemente conhecia, eu vou citar alguns nomes aqui bem conhecidos, Alec Baldwin, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Tucker, Barbara Walters, Mike Wallace, Steve Wynn, Ivana Trump, Courtney Love, Duquesa de York, Phil Collins, George Hamilton e Ted Kennedy Jr. Aqui são apenas alguns dos nomes, mas é uma lista enorme de contatos. Tem pessoas ali que são poderosas, mas por nome assim, eu não conheço e talvez vocês também não conheçam. Essa lista de contatos também inclui diversos endereços de propriedades de luxo, como por exemplo, Aspen Club, Bel Air Hotel, Beverly Wilshire, Cipriani Day Plaza. Ou seja, aparentemente ele tinha acesso direto a contatos de alguns dos lugares mais exclusivos do mundo. Ele era realmente um homem extremamente poderoso, isso não é novidade para ninguém. E a última página desse documento é uma das mais misteriosas e mais reveladoras também, e ela é intitulada de Endereços de E-mail Importantes. Não fica claro quem fez essa lista, se foi o próprio Jeffrey Epstein, se foi algum funcionário seu, ou então algum investigador ou promotor do caso, mas nesta lista tem o nome de Jeffrey Epstein, com vários endereços de e-mail ao lado que foram censurados. Também tem ao lado, entre parênteses, iniciais de locais, como por exemplo Nova York, PB, que significa Palm Beach. Tem também ali o nome de Ghislaine Maxwell, que também está listada, e logo abaixo tem o nome de Tim Newcombe. E entre parênteses está escrito o seguinte: programador de sistema do Citrix. Esse nome é muito significativo porque sabemos ali que as propriedades do Jeffrey Epstein foram todas monitoradas de cima a baixo. Então eles fizeram instalações de câmeras que poderia comprometer figuras públicas que participavam de festinhas que ocorriam ali com menores de idade, que participavam de crimes que ocorriam no local. E o Jeffrey Epstein fazia tudo isso para controlar essas pessoas poderosas, porque ele poderia usar como chantagem aquelas imagens. Quando a polícia invadiu a mansão do Jeffrey Epstein em Palm Beach em 2005, foi relatado que eles encontraram pelo menos 2 câmeras escondidas dentro da casa que ninguém imaginava que tinha lá. E para manter todo esse sistema de monitoração, o Jeffrey Epstein tinha a sua própria equipe com habilidades técnicas, tanto para desenvolver quanto para instalar e manter todo esse sistema de vigilância acontecendo. E não tem nenhuma dúvida de que esses indivíduos contratados são testemunhas-chave das atividades que ocorriam ali dentro. Então eles tinham conhecimento íntimo dos crimes obscuros que aconteciam ali, porque eles tinham acesso a todo o sistema de câmeras. Mas, estranhamente, muitas das informações públicas relacionadas especificamente sobre o Tim Newcombe foram apagadas ou estão aí em processo de remoção da internet. Mas claro que com as tecnologias que temos hoje à disposição é praticamente impossível uma pessoa com diversos registros online ou até uma empresa aberta em seu nome, como é o caso do Tim Newcombe, desaparecer completamente do mapa. Então, se o FBI estiver a fim de investigar novamente este caso e encontrar testemunhas, com essa lista em mãos, não fica tão difícil assim. E por que Tim Newcombe começou a se esconder do nada? Será que ele sabe de coisas obscuras que ocorriam ali?
Tem outros nomes presentes, como por exemplo o ex-primeiro-ministro de Israel, o Jean-Luc Brunel, um agente de modelos acusado de tráfico sexual que morreu na prisão em 2022, e do David Copperfield, um ilusionista bem famoso. E tem também um nome curioso, que é o de Christopher, que está entre parênteses como motorista francês. E ao lado tem uma anotação dizendo assim, testemunha importante. Como eu falei, ainda não está claro quem fez essa anotação, mas esse termo, testemunha importante, sugere que provavelmente essa pessoa pode ter informações muito importantes para este caso. Tem também aí o nome de David Copperfield, conforme eu falei para vocês, e ele é um mágico muito famoso. Acontece, pessoal, que vítimas que processaram Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell mencionaram o Copperfield como estando presente em eventos na propriedade do Jeffrey Epstein. Supostamente, ele teria perguntado a uma das vítimas se ela sabia como ganhar dinheiro trazendo novas garotas para o Jeffrey Epstein. Outro nome crítico que eu já citei aqui para vocês é o Jean-Luc Brunel, o ex-agente de modelos, e ele foi acusado de recrutar garotas para o Jeffrey Epstein. E ele já tinha inclusive sido expulso de uma agência de modelos em 1999 devido a relatos de décadas de abuso físico. Após a morte do Epstein, ele acabou sendo preso na França em 2021 e tirou a própria vida na prisão em 2022, enquanto ele era investigado por crimes de abuso e tráfico de menores. Outro nome muito importante que aparece aqui na lista é de Liz Wixner, o bilionário dono da Victoria's Secrets, e ele deu ao Jeffrey Epstein controle sobre grande parte da sua fortuna. Depois de todo o escândalo, ele disse que não sabia das atividades ilegais do Epstein e alegou também que foi enganado por ele. Eu conto todo este caso em um vídeo que eu fiz especificamente com toda a vida do Jeffrey Epstein. Tem também o nome do advogado do Epstein, que ajudou a negociar o acordo secreto de 2008, e ele chegou a enfrentar acusações de envolvimento no esquema, que ele nega até hoje. Agora, quanto a algumas evidências apreendidas na casa do Epstein, acontece que quando ele foi preso em 2019, o FBI revistou suas propriedades em Nova York e também nas ilhas. E os agentes federais confiscaram diversos itens, incluindo CDs rotulados como garotas nuas, 4 meses de massagem, álbuns de fotos de meninas, bolsas com dinheiro, passaporte austríaco do Jeffrey Epstein, dezenas de materiais eletrônicos como computadores, iPads, gravadores, discos rígidos, também um fichário com 68 discos, fotos comprometedoras, caixa de fantasia, coleira, algemas e chicote, e tudo isso foi apreendido pelo FBI. Acontece, pessoal, que na época o papel do FBI no caso também foi muito questionado. Durante o julgamento da Ghislaine Maxwell, foi revelado que agentes do FBI que revistaram a casa do Jeffrey Epstein em Nova York fotografaram CDs, discos rígidos e também outros itens comprometedores, porém eles não tinham autorização legal para apreendê-los naquele momento. E dias depois, quando eles voltaram para pegar esses itens, tudo havia desaparecido. No ano passado, por causa disso, 8 vítimas processaram o FBI, alegando que a agência falhou em investigar o Jeffrey Epstein corretamente nos anos 90. E agora, pessoal, o que ainda pode ser revelado deste caso? A divulgação atual pode ser apenas aqui o primeiro passo, o primeiro lote de documentos. Ainda há muitos materiais que vão vir à tona, incluindo nomes de pessoas ligadas a ele, mais evidências apreendidas, registros financeiros que podem mostrar quem financiou ou lucrou com essas atividades ilícitas. Também será revelado o que o FBI sabia e quando soube, por que ocultou tudo isso e por que teve tantos erros e omissões nessas investigações. Claro que a verdade completa ainda está por vir e esse é um momento bem crítico para o FBI, porque o país inteiro está assistindo e aguardando novas revelações. E a questão principal agora é: o que mais tem escondido em meio a essas evidências que ainda não foram reveladas? Quanto aos computadores do Jeffrey Epstein apreendidos em 2019 pelo FBI, o que aconteceu com essas evidências digitais? Será que elas foram totalmente analisadas na época? Se sim, por que nós não vemos nenhuma informação sendo divulgada sobre isso? É necessário ter transparência neste caso, porque o público quer respostas, principalmente sobre como Jeffrey Epstein operou por tanto tempo com complacência ou negligência de tantas instituições os seus crimes.
Agora vamos ver quem mais está envolvido em tudo isso, porque sabemos que tem muitos nomes que ainda não vieram a público e também ainda não foi esclarecido quais nomes estão nessas listas de fato participavam dos crimes de Jeffrey Epstein. Se tem gravações de vídeos, se tem câmeras de segurança que eram implantadas nas casas e nas propriedades de Jeffrey Epstein. O FBI tem em mãos provas incontestáveis. E por que até agora nada foi feito? Será que de agora em diante algo será feito? Pessoas serão identificadas, criminosos que atuavam junto com Jeffrey Epstein? Eu quero saber muito sua opinião, deixa aqui nos comentários e até o próximo caso.